Boa tarde, pessoas lindas e saudáveis. E aí, como vocês passaram a Páscoa? Comeram muito chocolate? Um pouquinho podia comer, né? A gente também não vai eximir, como a gente sempre fala aqui, o nosso lema é equilíbrio. Equilíbrio. A gente precisa ter equilíbrio. Então, não é que a gente vai se eximir de comer as coisas, mas a gente vai ter equilíbrio. Alguns alimentos a gente vai evitar por um período e depois a gente vai reintroduzindo se tiver necessidade, porque tem alimentos que vamos combinar, que são muito maléficos para a nossa saúde. Então, conforme combinado, hoje a gente vai iniciar a segunda temporada. Para quem está no grupo agora, a partir da segunda temporada, a primeira temporada a gente falou muito sobre detoxificar o organismo. Então a gente fez abstinência de alguns alimentos, principalmente de açúcar, gordura. A gente falou muito sobre hidratação do corpo, como que o nosso corpo reage a esses alimentos. E agora, na segunda temporada, a gente vai trabalhar a manutenção disso, a construção disso, né? Então, a gente vai ter 4 capítulos que a gente vai trabalhar, e a gente vai trabalhar com o primeiro, que é anti-inflamatório natural. A gente vai ver como que a gente vai introduzir esses alimentos anti-inflamatórios, o que eles trazem para o nosso organismo, qual o benefício deles. Depois, no segundo capítulo, a gente vai falar sobre hormônios, né? Os hormônios em harmonia, para quem está aí entrando na menopausa, para quem está na menopausa, para quem está entrando no climatério, né? A gente vai falar então sobre sono, ansiedade, TPM, estresse, cortisol. No terceiro capítulo, a gente vai falar sobre mente leve, corpo leve. E no quarto capítulo, a gente vai falar sobre beleza de dentro para fora. Cabelo, pele, unha, colágeno, tudo que vem para ajudar a aumentar, ou como é que eu posso dizer, me fugiu a palavra agora, para que venha evidenciar a nossa beleza, né? Porque cada mulher tem a sua beleza única. Então, na segunda temporada, na primeira temporada, foi o processo de limpar e desinflamar. Agora, na segunda temporada, a gente vai reconstruir, vai regular e vai fortalecer. Então, a parte de limpar é o começo de tudo, né? E equilibrar é o que mantém. Então, eu diria que a palavra agora seria estabilidade, tá? E não é sobre extremos, não é sobre a gente, eu não vou e não vou comer mais, né? Vou fazer aquela dieta muito restrita, Não, é sobre equilíbrio para a gente poder manter uma estabilidade, para a gente poder levar isso e para a gente ter longevidade. Porque se falando de longevidade, significa que vão ser muitos anos ou até Jesus vir nos buscar. Então, para a gente ter uma vida saudável, a gente poder ter todos os nossos membros funcionantes até o finalzinho da nossa vida, a gente precisa começar a cuidar desde agora. Então, o que vai mudar na segunda temporada? A gente vai sair do modo quero emagrecer e vai entrar no modo quero viver equilibrada. Né? Regeneração e equilíbrio são as palavras-chave aí da segunda temporada. Depois que a gente detoxificou o corpo, ele fica mais receptivo, ele fica, digamos, mais fácil da gente reduzir as inflamações profundas
Porque a gente, vamos dizer assim, que a gente fez uma limpeza no nosso organismo superficial, com o detox. Agora a gente vai fazer uma limpeza mais profunda, a gente vai buscar aquela inflamação que tá lá crônica e a gente vai tentar tirar ela do organismo e deixar o organismo saudável. A gente vai equilibrar os hormônios, fortalecer o nosso emocional e vai reestruturar o que a gente fala de limpeza, de beleza, tá? Hoje o primeiro capítulo falando sobre anti-inflamatório, né? Quando a gente toma um anti-inflamatório sintético, que é aquele que a gente compra lá na farmácia, a gente tem uma redução de dor quase que instantaneamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente está intoxicando o nosso fígado e está gerando memórias para o nosso organismo de que toda vez que ele estiver doente, ele vai ganhar um remedinho. E o nosso corpo passa a não, como é que eu vou explicar? A não responder corretamente as citocinas pró-inflamatórias. Tá? Então, a gente vai aprender como que a gente pode fazer isso. Então, aqui a gente vai ensinar o nosso corpo a sair do modo inflamatório crônico. A gente vai, como se a gente fosse explicar à criancinha como que ele agora vai caminhar, tá? Então, como a gente vai silenciar essas citocinas inflamatórias, como a gente vai modular o nosso intestino, porque o nosso intestino a gente precisa modular. Cada um tem um intestino diferente, cada ser tem a sua própria microbiota e uma é diferente da outra. Então, por isso que a gente não pode, o que serve para mim não vai servir para todos, tá? Como reduzir a retenção hídrica, né? Retenção de líquidos do organismo. Se vocês perceberam, vocês já conseguiram ver no corpo de vocês um certo enxugamento, vamos dizer assim, que o seu corpo já se livrou de uma retenção, onde você tinha muito inchaço, hoje você já não tem mais. E como diminuir as dores articulares, tá? Então, o nosso corpo vai ficar leve e menos inchado. Como que a gente, então, vai silenciar essas citocinas inflamatórias? Durante muito tempo, acreditava-se que as citocinas inflamatórias, que é a inflamação no caso, né, era apenas uma resposta do corpo a uma infecção ou uma lesão. Isso é o que se acreditava. Hoje a gente já sabe que existe tipos de inflamação, né, e são silenciosas e perigosas. É a inflamação metabólica crônica de baixo grau. Ela vai se instalando no nosso organismo, vai dominando e aí começa a surgir as doenças oportunistas que vêm da inflamação, né? Então, essa inflamação, ela é mantida por moléculas, né, chamadas citocinas inflamatórias. Entre elas, a gente tem a interleucina 6, a gente tem o TNF-alfa, a gente tem a interleucina 1B. Então, são essas substâncias que são liberadas pelo tecido adiposo que inflama, né? Que é a primeira coisa que a gente percebe que estende, né, o tecido adiposo. Pelo intestino permeável, a gente aprendeu lá na aula de intestino o que é o intestino permeável, né? É como se o nosso intestino tivesse rachaduras e passasse líquidos que não são ideais para nossa saúde. O que eu queria falar para vocês lá na aula de intestino, que eu acabei não falando, é que quando a gente não hidrata nosso organismo no geral, tomando líquido, tomando água, hidratando uma água de coco, um sorinho, o nosso corpo ele começa
ele precisa de água para se movimentar. Nossas moléculas, nossas células são movidas a água, elas precisam de água. E quando a gente não hidrata elas vão buscar água em algum lugar. E o lugar onde tem muita água que elas podem sugar é como se o nosso organismo estivesse sugando no nosso intestino a água. E a água suja. Aí, por isso que a gente tem constipação, a gente, né, tem o cocô um pouco mais duro, porque tá faltando água, né? Ou você não tá tomando, ou o teu intestino tá muito permeável, que essa água tá vazando, né, para dentro do organismo, causando todas essas inflamações, tá? Então, o excesso de açúcar, ultraprocessados, não preciso nem falar mais, porque é uma coisa que a gente falou bastante. Quando permanecem elevadas essas citocinas, elas começam a alterar o funcionamento normal do organismo. Então, elas podem causar dificuldade para emagrecer. Eu como muito pouco, mas eu não emagreço. Faço exercício, mas não emagreço. A gente precisa verificar. Deve ter inflamação ou deve ter resistência insulínica, porque você não consegue perder peso. Retenção de líquidos, fadiga, dores articulares, ansiedade, é uma coisa que dá bastante ansiedade, e o metabolismo lento. Né? Se vai fazer uma bioimpedância, o metabolismo dessa pessoa está consumindo muito pouca energia. E ela está ingerindo mais energia. Então, automaticamente, ela vai engordar. Por isso que, no meu método, o primeiro objetivo não é emagrecer, e sim reduzir a inflamação. Porque, às vezes, a gente faz procedimentos, a gente faz aquelas dietas mais restritivas e a gente emagrece, a gente perde peso, lógico, a gente emagrece, ou a gente perde líquido, mas a gente não desinflamou. Então, assim que a gente parar de consumir aquela dieta que é muito rígida e a gente não consegue nem deve permanecer por muito tempo para não ter deficiência de micro-organismos, de micronutrientes, a gente vai voltar a engordar, porque a gente continua inflamado, certo? Então, no meu método, depois eu vou colocar para vocês ali no grupo o vídeo e vou colocar um mapa mental que eu fiz para a gente lembrar disso, dos 4 métodos, né? 4 caminhos do meu método para silenciar então essas citocinas inflamatórias, tá? Então, o que eu vou fazer? Então, a primeira delas é a alimentação anti-inflamatória. Então, eu vou consumir, por que eu tenho que, né? Alguns alimentos, eles são bioativos, eles vão inibir essas vias inflamatórias, e como a via do NF-kappa-beta, ela vai inibir essa inflamação. Então, esses alimentos, eles vão atuar ali para inibir a inflamação. Então, é como se fosse alguns alimentos saudáveis que quando vem a inflamação, eles, né, não deixam ela se instalar. Então, o que eu posso comer? Cúrcuma, gengibre, além de reduzir a inflamação, ele consegue acelerar um pouquinho o metabolismo. A cúrcuma é um anti-inflamatório natural excelente. A gente deve consumir cúrcuma todos os dias, não dá problema. A única coisa que a gente faz o xixi um pouco mais amarelinho. Mas a gente precisa consumir frutas vermelhas por conta do resveratrol que ela tem, então a gente precisa consumir ela um pouco mais. O azeite de oliva, por ser um azeite mais puro e de acidez maior, ele não vai fazer artrose, certo? Vegetais verdes escuros e alimentos ricos em ômega 3. Peixe, linhaça, né? Chia. Então, esses alimentos, esses compostos,
eles vão reduzir a liberação das citocinas inflamatórias e automaticamente a gente vai começando a desinflamar, certo? Então, as citocinas inflamatórias reduzem e aumentam as moléculas anti-inflamatórias no organismo. Então, a gente vai começando a reduzir a nossa inflamação. Então, por isso que no desafio detox, a gente prioriza a alimentação de verdade. Aquela alimentação que Deus criou para nós, certo? Frutas, vegetais, grãos, farinhas saudáveis, farinhas mais incorporadas, farinhas com mais fibras, que essas vão ajudar o nosso intestino. Como a gente falou lá na primeira fase, nós precisamos consumir bastante fibras. Então, falamos sobre o intestino. Então, o intestino, ele é um dos principais reguladores do nosso sistema imune. Então, a gente precisa manter o nosso intestino saudável. Se a gente tem desbiose intestinal, que é aquele extravasamento de líquido no intestino, a parede intestinal ela fica permeável e isso permite que as toxinas bacterianas, como o LPS, né, lipossacarídeos, eles entrem na circulação. Então, eles vão entrar na circulação e eles vão se espalhar no nosso sistema. Então, o que acontece com isso? Como se fosse uma tomadinha que vai ligar o nosso sistema inflamatório. Vai ficar alerta 100%. Então, a gente precisa cuidar da saúde intestinal. Então, se a gente tem a saúde intestinal boa, a gente vai ter uma redução de inflamação sistêmica, vai melhorar a nossa imunidade e vai estabilizar nosso humor, né? Porque quando a gente está de bem, o nosso humor fica bom também. E melhora o nosso metabolismo, acelera o nosso metabolismo, ok? O exercício, que não pode ficar de fora, né? O exercício regular, no mínimo 40 minutos por dia. Então, eu posso fazer uma caminhada de 40 minutos, vou usar a expressão aqui que o meu professor usou na aula, que eu achei muito legal. Não é caminhada de arrasta-chinelo, é marcha, é caminhada. Você tem que ter um objetivo. Todo exercício que você for fazer, você precisa ter um objetivo, você precisa ter um alvo. Então, se você vai fazer esteira, você vai caminhar, digamos, 5 minutos, vai correr 2 minutos, aí volta a caminhar, depois corre mais 2 minutos, e assim você vai ver que o teu corpo, ele vai começar a suar e o teu cardio vai começar a aumentar, assim é na caminhada. Uma marcha mais acelerada, diminua, uma marcha um pouco mais acelerada, diminua. Bicicleta, mesma coisa. Musculação, a gente vai aumentando os pesos, né? Conforme a gente vai fazendo. Então, esses exercícios, eles vão reduzir, né? O TNF-alfa, né? E diminuir a interleucina 6, que são aquelas que a gente falou lá no início, que são as inflamatórias. Vai melhorar a sensibilidade à insulina, então a gente vai ter uma estabilidade insulínica melhor. Então eu volto a dizer, por isso que no meu método, eu sempre incentivo pelo menos vocês fazerem 40 minutos diário de exercício. Posso fazer polichinelo em casa? Posso fazer polichinelo, posso fazer... eu tenho mais um degrauzinho aqui na minha casa, eu subo e desço. Aumentou o teu cardio? Tá, pode fazer. Eu tenho pezinho, comprei pezinho na internet, comprei elástico, eu vou fazer o que você puder fazer para tua mobilidade, é bom. Bola, né? É bom você jogar bola na parede, agachar, subir, joga bola, agacha. Então, tem vários exercícios. Hoje a internet está cheio de dicas de exercícios que a gente pode fazer em casa.
Se você tem disponibilidade, prefere ir na academia, ótimo. Academia é excelente, tá? Gerenciar o estresse, que é uma coisa que não é muito fácil, mas é possível. Então, o estresse crônico, ele deixa o nosso HPA, o nosso eixo, né? Hipotálamo, hipófise ativado. A pessoa tá sempre elétrica, sempre, embora ela fisicamente pareça não estar elétrica, pareça estar cansada, pode estar cansada, mas o psicológico dela, a cabeça dela, não para um minuto. Então, isso aumenta o cortisol, que vai contribuir lá para as citocinas inflamatórias e também vai contribuir para que os nossos hormônios ali da hipófise, do hipotálamo, não sejam feitos, liberados corretamente como precisa ser. Então, vai aumentar nossa gordura abdominal, vai estimular a inflamação, vai alterar nossos hormônios e vai piorar nosso sono. Então, são 4 passos que são fundamentais, tá? A prática simples, então, que pode ajudar a reduzir esse estresse e essa resposta inflamatória, então, que gera através do estresse, seria uma respiração consciente. Então, quando eu vejo que eu tô nervosa ou nervoso, eu respiro um pouco mais fundo, seguro um pouco a minha respiração, certo? Ter um sono adequado de no mínimo 8 horas por noite, momentos de pausa para descansar. E eu acho que um dos principais também é espiritualidade e exercer a gratidão. Reconhecer que o corpo que a gente tem, o trabalho que a gente tem, a casa que a gente tem, o alimento que a gente consumiu, tudo isso, quem nos proporcionou foi Deus, através do nosso trabalho, é claro, mas quem proporciona o nosso trabalho é Ele, quem abre as portas é Ele, então, gratidão, né? O princípio do método, então, né, é melhorar a alimentação, cuidar do intestino, movimentar o corpo e regular o estresse. Então, você cria um ambiente no seu organismo, um ambiente interno, onde a inflamação deixa de ser estimulada e a gente começa a desinflamar, então, certo? Quando as citocinas inflamatórias diminuem, o nosso corpo entra no estado de homeostase metabólica, que é o equilíbrio, que é o tão sonhado equilíbrio que a gente busca em tudo, corpo, alma e espírito, né? Então, o metabolismo funciona melhor, a energia aumenta, o corpo desincha e a nossa saúde restabelece. Então, a frase desse primeiro capítulo é: silenciar a inflamação é o primeiro passo para a gente regenerar o nosso organismo. Então, vimos aí os tópicos, os 4 tópicos do método. Eu vou colocar para vocês lá como silenciar as citocinas inflamatórias. É um mapa mental, o impacto que elas têm e os 4 caminhos do método que a gente pode fazer para reduzir isso, certo? Então, quem ainda não tem o material e quer ter isso mais detalhado, então você encontra o material no Hotmart. Você pode adquirir lá com valor bem simbólico. É legal também para quem tem pessoas que estão estudando essa parte de saúde, que precisa ter um materialzinho
mais didático para entender melhor, também é legal ter, tá bom? E lá também, nesse material, vão ter todos os visuais que eu vou estar passando para vocês sobre essa nossa segunda temporada, né? Então, e o intestino, então, como a gente vai modular ele, né? Então, centro regulador da saúde metabólica, né? Da imuno e do emocional. Então, 70% do nosso sistema imunológico é associado ao intestino. Então, por isso que tem se estudado muito que o nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro, né? E ele tem, assim, trilhões de bactérias que moram ali, que é a nossa chamada microbiota intestinal. Então, ela influencia diretamente o funcionamento do nosso organismo. Então, pelo contrário, que se pensava que o intestino era só um reservatório de alimentos que não foram adquiridos pelo nosso organismo, né? Não é. O intestino é ali onde a gente capta muita coisa, né? 70% do nosso sistema, ele vem por recaptação do intestino. Então, quando essa microbiota está desequilibrada, ela para de funcionar. E aí a gente tem a desbiose intestinal, que foi aí que a gente falou lá no comecinho. Inflamação, distensão abdominal, tudo isso, né? Então, cuidar do intestino é um dos pilares de regeneração, né? Mais fibrosos a gente consumir frutas e sementes e fibras e vegetais, a gente vai nutrir as nossas bactérias boas. E esses nutrientes, eles vão atuar no nosso intestino como pré-bióticos, né? Então, eles servem de alimentos para essas bactérias. Então, vegetais verdes, legumes, frutas, fibras, aveia, alho, cebola, né? Então, são fibras, e essas fibras, elas são fermentadas no nosso intestino pelas bactérias boas, né? E produzem ácidos graxos de cadeia curta, né? Que ajuda a reduzir a inflamação. E se a minha bactéria, se meu intestino está com a microbiota comprometida, aí eu preciso reforçar esses probióticos para que o meu organismo venha ter os benefícios, né? Além disso, vai ajudar na digestão, na reduzir gases, né? Tem muita gente que tem muito gases, fortalece a barreira intestinal, modula nosso intestino, sistema imunológico. Contribuir além das fibras, kefir, o iogurte natural, de preferência esse que você faz artesanal em casa, chucrute, que é feito com repolho, né? Ele também ajuda, kombucha. Então, são alimentos que vão ajudar a nossa microbiota. Então, regular o intestino é estilo de vida. Se você tem um intestino bem regulado, você tem um bom estilo de vida. Então, muitas pessoas não sabem, mas os fatores como estresse, sono, sedentarismo também influenciam o nosso intestino, né? Por isso que tem essa metodologia de estudo de eixo intestino-cérebro,
porque a gente trabalha intestino, cérebro, com todas essas informações que o intestino capta e vai para o cérebro. Ganhar com essa minha modulação intestinal, né? Então, como a gente já falou, melhor digestão, mais energia, melhor controle do apetite, redução de inflamação. Tá? O intestino saudável, ele não transforma apenas a digestão, mas ele transforma o funcionamento de todo o nosso organismo. Então, é um dos pilares da regeneração metabólica, né? E eu vou colocar ali também para vocês um visual dos 4 passos do método para regular o intestino, né? E aí a gente vai falar também como os 4 pilares de como desinflamar o organismo, né? Melhora vai ter, no material lá a gente tem que a gente precisa consumir de 30 a 35 ml de água por peso corporal. Então, uma pessoa de 60 quilos tem que consumir 2 litros de água por dia. Será que a gente está consumindo? Né? E, eu não consigo consumir água. Saboriza a sua água. Uma aguinha com limão, um chazinho de hibisco, um chazinho verde, um chá de cavalinha, que são chás diuréticos que vão ajudar. Mas a água, de preferência alcalina, é a melhor opção. Tá? E aí, como que eu faço para aumentar essa minha circulação? Então, a atividade física, né? Isso vai ajudar tudo na melhora do nosso cortisol, né? Tudo isso, tá? E daí eu vou colocar o visual lá para vocês também, sobre os 4 passos de como reduzir a retenção de líquidos, porque são, assim, é uma matéria meio repetitiva, porque é repetitivo. Não tem como a gente conseguir uma boa desinflamação se a gente não trabalhar esses pilares, né? E como que eu vou reduzir, então, as minhas dores articulares? Vamos voltar lá. Quando o nosso corpo está inflamado, essas citocinas inflamatórias, elas atuam na inflamação, que vai causar dor, rigidez, inchaço, né? Limitação de movimento. Quando você vai pegar algo no chão, você já sente a lombar, que a lombar tá ali suprimida, né? Então, a gente deve evitar os açúcares, né? As farinhas brancas, frituras, os embutidos, o excesso de álcool, dar preferência para os alimentos anti-inflamatórios, peixe, que é rico em ômega 3, né? Novamente, modular nosso intestino, ativar a circulação, e quais são os nutrientes que a gente pode utilizar para estimular a lubrificação dessa nossa articulação, além do exercício, a musculação, alongamento. São o colágeno, tipo 2, a vitamina C, o magnésio, o ômega 3 e a vitamina D. O colágeno, a gente precisa, a partir dos 23 anos, a gente precisa incluir na nossa dieta colágeno diário. Ele é anti-envelhecimento, ele vai ajudar nas nossas articulações e a gente precisa porque a gente começa a reduzir esse colágeno, nosso corpo começa a reduzir essa produção de colágeno. A vitamina C, importantíssima, antioxidante, que vai ajudar no envelhecimento. O magnésio, que vai ajudar na cognição e também na circulação. O ômega 3 nos graxos, né?
nas gorduras boas, e a vitamina D hoje é considerada como um hormônio e ela precisa estar elevada. Então, uma vitamina D de 20, de 30 é uma vitamina D baixa. Quanto mais a sua vitamina D estiver elevada, melhor você vai se sentir. E aí, o que vai acontecer? Vai reduzir as inflamações e o fortalecimento das regiões articulares. Né? Então, reduzir estresse, isso também ajuda, né? Dormir bem. Vou colocar ali e aí a gente vai partir para o capítulo 2, que é a próxima aula. Então, hoje a gente vai até nas estratégias para diminuir as dores articulares, que foi o que eu expliquei. Vocês vão ver que no material tem bastante coisa assim repetitiva, mas é repetição. Então, o trabalhinho que a gente está fazendo é um trabalhinho de formiga. É um trabalhinho que a gente precisa todo dia a gente fazer um pouquinho. Para que quando a gente precise utilizar essa reserva, a gente tenha reserva. Então, a gente tem que produzir sempre um pouquinho a mais do que a gente utiliza. É para o dia que a gente for recrutar mais, a gente tem reserva, tá bom? Então, o vídeo ficou um pouquinho longo, deu 37 minutos, mas tire um tempinho, assista o vídeo, ou assista em partes, volta, assista de novo e leia os manuais. Se você quiser, você pode imprimir essas estratégias e colocar num lugar visível para que você vá mentalizando isso e isso se torne natural para você, tá? A ponto de quando você sair e você vê alguma coisa, quando você vê alguém se alimentando de forma errada, você vai ver o quão certo você está fazendo e o quanto seu organismo melhorou, certo? Até semana que vem, uma ótima semana para vocês. E coloque no grupo, compartilhe no grupo. Eu vou abrir o grupo agora para que vocês possam assistir o vídeo e comentar depois, fazer as perguntas se tiverem dúvidas. Beijo no coração.